Olá, futuro servidor, futura servidora, você que vai fazer o bloco 1. Agora a gente vai avançar aqui na Política Nacional de Segurança do Paciente com dois tópicos importantes. Primeiro, a nossa Portaria 529 de 2013, que fala do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e segundo, a norma RDC da Anvisa, que trata das ações de segurança do paciente, que é a implementação do programa. Tá? A Portaria 529, ela vai tratar ali do Programa Nacional, e esse é o mapa da portaria, tá? Bom, uma parte da portaria vai tratar dos conceitos que eu já abordei no bloco anterior, tá? E aí você tem que saber o que é objetivo geral, objetivos específicos e as estratégias de implementação. Olha só, o que a portaria faz? Portaria 529 de 2013. Ela institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e o objetivo geral é contribuir, ó, a palavra-chave, contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde. Ou seja, existem outras ferramentas para qualificar o cuidado em saúde e essa política de segurança do paciente, ela vai qualificar, contribuir para melhorar a qualificação do cuidado, tá? Quais são os objetivos específicos, tá? São 5 objetivos específicos, tá? E esses objetivos específicos, eles são objetivos que eles são um pouco mais abstratos. Por que eu estou falando isso? Você não pode confundir objetivo específico com estratégia de implementação. O objetivo específico são 5, tá? E aqui dentro, nós vamos ter ali, ó, o nosso PAPF, são objetivos específicos. Quais são? Promover e apoiar ações e núcleos de segurança do paciente no serviço de saúde, ou seja, um objetivo específico do programa foi promover e apoiar os núcleos de segurança. O núcleo de segurança se tornou obrigatório pela norma da Anvisa, RDC 36 de 2013, tá? Outro objetivo específico é envolver o paciente familiar nas ações de segurança, tá? Se a banca te disser que paciente familiar não tem que ser envolvido, ou tem que ser parcialmente envolvido, que o nosso principal foco é o profissional de saúde, tá? Tá errado. Os profissionais e familiares, os pacientes familiares têm que ser envolvidos, tá, na segurança do paciente, tá? Terceiro objetivo específico, ampliar o acesso da sociedade às informações sobre segurança do paciente. Produzir e divulgar conhecimento sobre segurança do paciente e fomentar a inclusão do tema no ensino técnico, graduação e pós, tá? Aí eu deixei aqui o texto dos objetivos específicos, tá? Para que você possa ver na íntegra, tá? Mas o resumão tá aqui, PAPF, objetivos específicos. Você não vai confundir isso com estratégias de implementação. As estratégias de implementação são 7 estratégias, tá? E aí eu fiz uma frase para você poder lembrar. Protocolos capacitados medem comunicação, vigilância, cultura e articulação, tá? Protocolos é porque, veja bem, enquanto que os objetivos específicos, eles vão trazer ali os objetivos, tá, de ampliar acesso à sociedade, divulgar a informação, né, produzir e divulgar conhecimento, né, promover e apoiar os núcleos, as estratégias de implementação, elas já vão dizer que os protocolos, tá, que os protocolos têm que ser elaborados, né, uma estratégia vai ser elaborar e apoiar guias e manuais para implementar os protocolos. Tá? Que os profissionais de saúde têm que ser capacitados, tá? De que uma ação importante, terceiro aspecto ali, é que os serviços de saúde têm que ter metas ou indicadores. Quando o serviço de saúde ele for incorporado ao SUS, ele for contratado, tem que ter meta voltada para a segurança do paciente. Essa é uma estratégia de implementar o programa, tá? Outra estratégia para implementar o programa são as campanhas de comunicação social. Veja, enquanto que o objetivo específico é promover, divulgar, aqui não. Estratégia é fazer campanha de comunicação social, tá? É mais mão na massa. Outro aspecto importante é fazer vigilância sistemática de monitoramento de incidente. O que é isso? Monitorar os eventos adversos para saber o que está acontecendo no país, tá? Promover a cultura de segurança com foco em cultura não punitiva. E lembra, fomentar a inclusão, tá? No ensino de pós-graduação é objetivo específico. Mas se articular com o ministério vai ser uma estratégia de implementação. Então, enquanto objetivos específicos são 5, as estratégias são 7, tá? E aí eu deixei na íntegra aqui para você poder ver, tá? Quais são as estratégias? Elaborar e apoiar a implementação de protocolos, guias e manuais. Segundo, promover processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes. Terceiro, incluir aqui nos processos de contratualização e avaliação de serviços, metas, indicadores e padrões de conformidade, como, por exemplo, o PMAC, Programa de Melhoria da Qualidade da Assistência Básica,
tá? Um exemplo também, né, que está ligado a essas iniciativas aí de melhoria da qualidade e segurança do paciente. Quarta estratégia, implementar a campanha de comunicação social sobre segurança do paciente, voltada para profissional, gestor e usuário de saúde e sociedade. Tá? Quinta estratégia, implementar a sistemática de vigilância e monitoramento. Vigiar e monitorar o que está acontecendo nos serviços. Quantas quedas, monitorar quantas troca de lateralidade em cirurgia, tá? Quantos erros ligados à identificação do paciente. Essa sistemática de vigilância e monitoramento é uma estratégia de implementação. Promover a cultura de segurança, quero destacar aqui, com ênfase em aprendizado, aprimoramento organizacional, engajamento do profissional e do paciente na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas seguros, evitando-se processos de responsabilização individual. Evitando-se, tá? É o termo, tá? E o item 7, né, estratégia de implementação, articulação com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação para fomentar aí a inclusão do tema nos currículos dos cursos de saúde de nível técnico superior e pós-graduação, tá? Então, deixei a frase para você lembrar dos nossas estratégias de implementação, e você não pode confundir objetivo específico com estratégia. Enquanto os objetivos específicos respondem à pergunta o que vai ser feito, as estratégias de implementação vão nos dizer como. Tá? Os objetivos específicos, eles têm ações mais abstratas, enquanto que as estratégias são mais concretas. Quer ver? Olha só, quando a gente vai lá nos objetivos, promover e apoiar ações, envolver paciente, ampliar acesso da sociedade. Quando a gente olha para as estratégias de implementação, tá? A gente já vai ter, elaborar protocolo, promover um processo de capacitação, incluir meta, tá? Implementar campanha de participação. Então, são aspectos que são mais concretos, tá? E aí, se você quiser levar para a prova, lembrar que o objetivo específico é PAPF, e estratégia de implementação, protocolos capacitados medem comunicação, vigilância, cultura e articulação, para você não esquecer. Tá? Dentro da nossa portaria, existe também o Comitê de Segurança do Paciente, tá? Que envolve aí vários órgãos. É como se fosse o comitê gestor da política. Quem vai favorecer, quem vai, de fato, implementar, discutir os protocolos, as estratégias ali que são definidas. E esse comitê, ele tem participação do Ministério da Saúde, das duas agências reguladoras na saúde, Anvisa, ANS, da Fiocruz, tá? Tem participação dos gestores da saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais, das entidades de classe, medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, e também de instituições de ensino, tá? Que pesquisam esse assunto. Tá? E aí você tem, dentro da portaria, as competências. O que esse comitê interministerial da política faz? Ele propõe e valida material voltado para a segurança do paciente. Então, quem tem competência para propor e também para validar os protocolos, guias, manuais voltados para a segurança do paciente. E também aprovar o documento de referência do núcleo da Política Nacional de Segurança do Paciente. Tá? Dentre as competências, tá? Nós podemos destacar algumas com as palavras-chave, né? Então, além de propor protocolos, guias e de elaborar o documento de referência, incentivar e difundir inovação, tá? Propor e validar projetos de capacitação na área, monitorar os dados do sistema de monitoramento de incidente, tá? Professor, onde que é esse sistema? É o SINAM? É o mesmo que a gente notifica ali doenças de relevância epidemiológica? Não, tá? A notificação de evento adverso ligado à segurança do paciente é no Notivisa, tá bom? No sistema de notificação da vigilância sanitária, Notivisa, tá? Notivisa é na vigilância sanitária, tá bom? Recomendar estudos e pesquisas, avaliar como é que a política está rolando, tá? Elaborar o regimento interno e submeter à aprovação do ministro da Saúde, tá? Bom, a gente fecha aqui a parte da política e vamos caminhar agora para a norma da Anvisa RDC 36 de 2003. É isso mesmo, gente. Eu sei que é intensivo, né? Mas aí, se estiver muito rápido, para um pouquinho, pensa, volta, se concentra, porque aqui é o nosso sprint final para você pegar o que é mais importante nesse processo de revisão, tá bom? A gente tem
Para implementar a política, a Anvisa publicou um RDC, uma norma que institui ações para a segurança do paciente, RDC 36 de 2013. Tá? Essa norma obriga os serviços de saúde a terem um núcleo de segurança do paciente, que é o quê? É uma instância do serviço, um comitê, uma comissão, que vai promover e apoiar as implementações de ações voltadas para a segurança. Então veja, nós temos aqui um comitê interministerial de segurança do paciente, tá? Aí nós temos que atua no âmbito nacional. A ideia é que estados e municípios eles possam desenvolver comissões ali no âmbito de estados e municípios, e o serviço de saúde tem uma comissão lá dentro, um núcleo voltado para a segurança do paciente, tá? Que vai de fato, difundir a cultura de segurança, monitorar os incidentes, investigar quando precisar, tá? Esse é o papel do núcleo. E vai promover e apoiar a implementação de ação para a segurança. Ele vai ajudar o gestor do serviço a tomar decisões voltadas para a segurança do paciente, servir como um lembrete. Pergunta, isso é facultativo ou é obrigatório? Núcleo de segurança é obrigatório pela norma da Anvisa, tá? Essa RDC 36 de 2013, ela é curta, tá? E ela vai trazer ali nos primeiros artigos, primeiro e segundo, objetivo e abrangência, o artigo 3º, definições, que nós já vimos, tá? E aí do artigo 4º ao 7º ela vai falar do núcleo de segurança do paciente, do plano de segurança, todo serviço tem que ter um plano, tá? E de como que os incidentes, eventos adversos vão ser vigiados e monitorados, tá? Então são os tópicos da norma. Qual que é o objetivo da norma? Instituir ações para promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade, tá? O que eu quero destacar? Pergunta não, assim, ó, olha só. Essa norma faz duas coisas. Cria o núcleo, determina que os hospitais e serviços de saúde criem núcleos de segurança do paciente e determina que o serviço planeje ações de segurança. Tem um plano de segurança do paciente, tá bom? E aí esse núcleo tem suas competências que estão ali, tá? Agora, quando eu falo de serviço de saúde, eu estou falando de quê? São todos os serviços de saúde? Todos os serviços de saúde, públicos, privados, civis, militares, mas tem exceções à norma. Dá uma olhada aqui. Quem que não precisa atender essa norma da Anvisa, tá? Exclui-se da resolução, ó, consultório individualizado, não tem como se estabelecer um núcleo em um lugar que só tem um dentista trabalhando, tá? Laboratórios clínicos, serviços móveis e de atenção domiciliar. Então, consultório individualizado, laboratórios que fazem exame de sangue, de coleta, serviços móveis, aqueles serviços itinerantes, né, a vacinação que é feita na carreta, a cirurgia de catarata que são feitas ali na carreta móvel, o serviço móvel não se aplica, e a atenção domiciliar, home care, também não se aplica, tá? Então são as exclusões da norma, tá? E aí ela vai se aplicar aos outros serviços. Eu deixei aqui para você revisar as definições, tá? Mas você vai ver que boas partes das definições a gente já tratou ali no nosso primeiro bloco, então não vou repetir, nem ficar fazendo a leitura aqui, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, além do núcleo, a norma obriga os serviços de saúde a terem um plano de segurança, que vai ser elaborado por esse núcleo, e esse plano vai estabelecer estratégias de ações para gestão de risco, tá? Então são duas ações que são foco dessa resolução, tá? Então o artigo 4º vai dizer que a direção do serviço tem que constituir um núcleo de segurança e nomear a composição, ou seja, tem que ter pessoas que estão ali, e essas pessoas têm que ter autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do plano, tá? Quer dizer, tem que haver uma designação formal do núcleo das pessoas que participam para que elas possam, de fato, conseguir trabalhar para melhorar a segurança do paciente ali no hospital, no serviço, tá? E aí, uma coisa interessante da norma é o seguinte, não precisa criar uma estrutura diferente da que o serviço já tinha. Ele pode usar comitês, comissões, tá? Coordenações ou núcleos que já existiam. Outro aspecto importante é o seguinte, serviço ambulatorial, imagine você, por exemplo, uma unidade básica de saúde, chamado postinho de saúde, né? Vou dar um exemplo assim. Às vezes ele tem uma equipe básica, uma equipe de assistência básica ali, mínima, e você não vai conseguir formar um núcleo. Então, o que a norma trouxe? Ela diz que quando você tem um serviço ambulatorial, tá? O gestor de saúde ali do estado, do município, pode estabelecer um núcleo para aquela unidade básica, ou ele pode fazer um núcleo de segurança que seja para vários ambulatórios, tá? Então, no caso do serviço ambulatorial, pode ter um núcleo para cada serviço de saúde ou um núcleo para um conjunto. E aí o gestor local do SUS vai tomar essa decisão.
Bom, por que instituir um núcleo? Porque é obrigatório, então a direção do serviço de saúde deve constituir um núcleo, tá? E tem que ter alguém para conduzir as ações de qualidade e segurança do paciente. Além disso, não ter núcleo de segurança é uma infração sanitária. Então o hospital, o serviço pode ser punido pela vigilância sanitária, por meio de multas, enfim. Tá? Para que o núcleo possa funcionar, o artigo 5º vai trazer que o serviço de saúde deve disponibilizar pessoas, financeiros, dinheiro, equipamentos, insumos materiais para o pessoal conseguir implementar o plano, e alguém que seja responsável pelo núcleo e que participe das decisões do serviço de saúde, que participe junto à deliberação, à instância deliberativa. A ideia é que o núcleo de segurança ele atue como articulador e incentivador das demais instâncias do hospital que exercem ações de gestão de risco, ação de qualidade. Tá? Quais são os princípios e diretrizes para o núcleo atuar? Primeiro, melhoria contínua. Se ele vai ter um plano, a ideia é que esse plano seja avaliado, executado, implementado, e depois você tem um relatório, né, em relação às ações que foram feitas. Então a ideia é buscar melhoria contínua dos processos de cuidado e uso de tecnologias. Segundo, disseminar cultura de segurança. Tá? Terceiro, articular e integrar os processos de gestão de risco. Tá? Quarto, garantir boas práticas de funcionamento. Então são os princípios e diretrizes. Tá? E aí, o plano de segurança, que está lá no artigo 8º, tá? Ele tem que ser elaborado e deve contemplar o quê? O que tem que ter nesse plano? O plano ele tem que ter estratégia e ação para gestão de risco. Tá? Quais são? Primeiro, a identificação, análise, avaliação, monitoramento, comunicação dos riscos. Então, esse é o processo de gestão de risco que a gente chama. Tá? Depois, integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços e implementar protocolos. Então, os protocolos que o Ministério de Saúde estabeleceu são de implementação obrigatória e tem que estar nos planos, tá? Lembra que são 6 protocolos e que eles são desafios que têm um baixo custo e elevado impacto. São protocolos que cada serviço vai precisar implementar, mas o serviço vai definir como que vai fazer essa implementação. Tá, professor, eu entendi, mas quais são as responsabilidades? O que esse núcleo faz? Olha só, o núcleo vai ser responsável por promover ação para gestão de risco, desenvolver ação para integrar e articular os diferentes profissionais ali no serviço de saúde, promover mecanismo para identificar e avaliar não conformidades. Então, identificou que houve alguma falha em algum processo de administração de medicamento, em algum processo ali de identificação do paciente, o núcleo tem que ter mecanismos para identificar esses problemas. Tá? Então, ele pode fazer vistorias, ele pode fazer isso, né, fazer inspeções dos locais para ver se os protocolos de segurança estão sendo cumpridos. Eles têm que elaborar, implementar, manter e divulgar o plano de segurança do paciente, acompanhar as ações desse plano, tá? Implantar os protocolos e fazer o monitoramento, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes. É bem dentro daquela lógica da teoria do queijo suíço, estabelecer barreiras. Tá? Eu quero destacar uma coisa importante nos protocolos, é que o núcleo ele precisa implantar os protocolos. Mas quem é que de fato vai estar ali no dia a dia, checando se a etiqueta está correta do paciente, está ali aplicando o protocolo de quedas? É o profissional da assistência. Então o núcleo ele serve como uma instância que vai ajudar a mudar a cultura de segurança dentro do serviço. Mas é importante que os profissionais de saúde eles sejam o foco da atuação, porque são eles que podem mudar e melhorar a qualidade ali da assistência. Tá? Além disso, o núcleo é ele que vai analisar e avaliar os dados. Os dados sobre incidente e evento adverso, pois é o núcleo que vai fazer isso daí, analisar os dados, saber quantas quedas associadas à assistência aconteceram, se está aumentando, ou seja, se o risco está aumentando, por quê, o que aconteceu, tá? E ele vai ter que compartilhar e divulgar, tá, os resultados da análise e avaliação de dados sobre incidentes e eventos adversos, tá? Ele também notifica ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Atenção, não é vigilância epidemiológica, tá? Isso já caiu em prova, cuidado com a pegadinha. O núcleo tem que notificar os eventos adversos, isso é importante, tá? Essa norma obrigou os hospitais do país a notificar evento adverso, tá? Ou seja, agora o objetivo é que todo mundo teve um erro médico, teve um evento adverso, é obrigatório notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
tá? Para quê? Para punição, é isso? Não. A ideia não é a cultura punitiva, é para que o sistema de vigilância sanitária possa acompanhar o que está acontecendo nos hospitais do país e dizer, olha, a gente precisa trabalhar em capacitação de profissionais, a gente precisa melhorar em relação a quedas, em relação a cirurgias seguras, e de fato conseguir saber qual que é o tamanho desse problema, tá? O núcleo também vai manter sob sua guarda, né, as notificações de eventos adversos, tá? E os eventos serão notificados para quê? Para serem investigados, analisados, avaliados, tá? O núcleo também precisa acompanhar alertas sanitários e outras comunicações de risco, tá? Que a Anvisa vai publicar, a vigilância sanitária, tá? O núcleo vai ser composto ali por vários profissionais que vão ser capacitados, tem que ter pessoas com perfil de liderança, ele vai variar conforme a instituição, tá? E vai atuar como articulador e incentivador. Tem que ter um coordenador responsável, que tem que estar disponível, capacitado e articulado, e tem que ser formalmente designado, tá? Além disso, tem que ter recurso, tem que ter estrutura física, meio material, sistema de informação, porque ele vai ter que notificar incidente e evento adverso, e também tem que ter apoio administrativo, tá? Bom, falamos sobre o plano eu quero trazer o conceito dele, é o documento que aponta situações de risco, ou seja, ele parte de um diagnóstico situacional, e ele descreve o que vai fazer para resolver, estratégias e ações definidas para gestão de risco. Vai ter metas, objetivos, tá? Para prevenir e mitigar incidentes desde a admissão do paciente até sua transferência alta ou óbito no serviço. A ideia é que haja toda a visualização da experiência do paciente ali, tá? O plano vai ter que ter esses elementos que nós já falamos, então, ações de gestão de risco para identificar os riscos, analisar, avaliar, integrar processo, implementar protocolo, tá? Identificar o paciente, higienizar as mãos, segurança cirúrgica, segurança no uso de medicamentos e segurança no uso também de sangue, hemocomponentes, tá? Segurança no uso de equipamentos, materiais. Então, assim, veja que é bastante abrangente aqui. A ideia é que todas as ações de gestão de risco do serviço estejam contempladas dentro de um plano, tá? Que vai fazer o serviço olhar para aquilo e amadurecer. Agora a gente chega no ponto, talvez o ponto mais cobrado pelas bancas. O primeiro ponto mais cobrado são os conceitos, depois é a parte de notificação, tá? O que a norma instituiu? Que o núcleo tem que monitorar o que acontece. Ele tem que saber quais são os eventos adversos e acompanhar. Todo mês ele precisa notificar e olhar, olha, será que está tendo muita queda em paciente lá no pronto-socorro, no pronto-atendimento? Por que está acontecendo isso? Qual o turno? Quais são as causas? Em qual processo que nós como serviço estamos falhando? Então, o núcleo faz monitoramento de incidente, tá? Mas para isso, a Anvisa obrigou notificar evento adverso, tá? A notificação, olha só, tem dois prazos que você tem que saber. Tem a notificação de evento adverso, o prazo geral é o seguinte, os eventos adversos têm que ser notificados em até 15º dia útil do próximo mês, do mês de vigilância. Se eu estou vigiando aqui, ó, fazendo a vigilância dos eventos adversos no mês de março, até o 15º dia útil do mês de abril, tem que ser feita a notificação. Onde? No sistema da Anvisa, no Notivisa, tá? Se for um evento adverso que ele tenha óbito, evolua para óbito, ele tem que ser notificado em até 72 horas. Então, bota aí 72 horas em situação de óbito, tá? Evento adverso grave, a partir do ocorrido. Por quê? Caso haja uma situação grave, para que haja notificação imediata e haja um processo de investigação imediata pelo próprio serviço, pelo núcleo de segurança, tá? Por que existe um sistema de incidente? Para analisar e avaliar os dados sobre incidentes que vêm da prestação de serviço, para compartilhar e divulgar à direção e profissionais os resultados, tá? E para que, de fato, você consiga aprender com esses erros. O que tem que ser notificado? Todo evento adverso tem que ser notificado. E nós temos alguns eventos adversos que são especiais, que são never events. Eventos que nunca deveriam acontecer no serviço de saúde. São never events e óbitos relacionados, que são os prioritários hoje para a política de segurança. Aqui eu trouxe a lista de never events, tá? São vários, mas eu quero que você tenha na sua mente que são aqueles casos mais graves que não deveriam acontecer no serviço. Por exemplo, um paciente que estava na sala cirúrgica, levou um choque e foi a óbito. Então, choque elétrico nunca deveria acontecer. Procedimento cirúrgico ou cirurgia errada. Procedimento cirúrgico no local errado, lado errado do corpo, paciente errado, ou uma cirurgia errada no paciente. Esquecer ou reter dentro do paciente gaze,
reter dentro do paciente ali pinça, qualquer tipo de material cirúrgico, o dispositivo médico, tá? Esses daí são mais fáceis de lembrar. Aí, olha só, o que eu quero lembrar você? Aquele paciente que ele tem um risco anestésico baixo, em tese, não era para ele ter ido a óbito na cirurgia. É isso aqui, ó. Óbito intraoperatório ou imediatamente pós-operatório em paciente ASA classe 1. O que é ASA classe 1? É baixo risco anestésico, tá? É um grande sinal de alerta se o paciente tinha risco baixíssimo, cirurgia com baixo risco, o paciente é um paciente de baixo risco e ele vai a óbito dentro da cirurgia. É muito possível que tenha acontecido algum tipo de evento adverso evitável ali, tá? E aí tem outros, tá? Mas esse tema não costuma ser tão cobrado, então eu focaria em lembrar. Never events são aquelas situações mais complexas, mais polêmicas quando aparecem na mídia, mais comoventes, tá? Qual que é o objetivo de notificar? A Anvisa vai monitorar os dados sobre eventos adversos, a Anvisa vai divulgar o relatório anual sobre eventos adversos e ela vai acompanhar junto às vigilâncias sanitárias as investigações sobre eventos que evoluírem para óbito. Então, a notificação serve tanto para o serviço notificar e monitorar e aprender com os erros, quanto para a Anvisa e a vigilância sanitária poder acompanhar situações de óbito, né, e fazer diagnóstico sobre como estão os relatórios, os eventos adversos. Isso como anualmente, tá? Onde que é feita a notificação? Às vezes cai em prova. Lembra que é no Notivisa, tá? É o sistema de notificação em vigilância sanitária, chamado Notivisa, tá? E esse Notivisa, ele é muito importante porque ele permite ali que a vigilância do município, estado e federal, que é a Anvisa, consigam ver o evento adverso em tempo real. Permite a troca de informação, tá? Então, é isso, né, sobre segurança do paciente. Eu sei que aqui no nosso 80/20 a gente não pega o conteúdo todo, mas a gente pega principalmente o que tem maior chance de cair. E aí, gente, tá aí a minha dica, né, para essa reta final do que eu entendo que tem que ter na revisão, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.